Eu já vou começar o vídeo com uma polêmica porque não existe um sotaque britânico, existe uns 40. Mas a maioria das pessoas não vai falar isso pra não assustar vocês, porque é muito mais fácil vender um curso de inglês britânico que engloba só um sotaque, só um tipo de pronúncia, só uma maneira de falar. O problema é quando você vai pro Reino Unido e percebe que aquele sotaque, aquele inglês britânico que você aprendeu não condiz com a realidade. Porque você vai se deparar com várias maneiras de falar, vários sotaques diferentes, vários ingleses britânicos que não são o mesmo, não é o padrão da BBC. Eu já morei em Liverpool e já visitei várias regiões do Reino Unido e nisso eu percebi que não é só regional a diferença, não é só de uma cidade para outra. Dentro da mesma cidade, geralmente tem pelo menos dois tipos de sotaque, que seria o sotaque posh e working class. Falando em bom velho português, os ricos e pobres têm sotaques diferentes, mesmo sendo da mesma cidade. Isso acontece porque geralmente a classe mais rica vai para a universidade, vão estudar fora e pedem o sotaque regional e ficam com um sotaque mais neutro, um sotaque mais internacional, que é o que a gente vê como sotaque britânico. Mas na realidade esse sotaque mais neutro, um pouco mais leve, é geralmente as pessoas que estudaram, que foram para a universidade, que estudaram fora, e as pessoas que trabalham, que estão ali na região, a maioria das pessoas não fala daquela maneira. Muita gente tem essa impressão, acho que no Brasil, que o inglês britânico é mais formal, que eles falam mais corretamente, que eles falam mais como se escreve, porque a gente aprende que eles falam certas letras de uma maneira diferente dos americanos, mas isso não é a realidade para todo mundo, não é todo mundo que fala assim. Eu vou dar um exemplo bem típico, que a gente aprende que o americano troca o T para um som mais de R, por exemplo, water, e o britânico vai falar o T e vai falar mais water. Existe, isso não é errado, mas o que acontece muito no Reino Unido também é uma coisa que eles chamam de glottal stop, que é quando, ao invés de pronunciar o T, eles dão uma parada só. Então, na verdade, eles não pronunciam nada. Então, em vez de falar water, muita gente fala wa. Então, em vez de falar bottle of water, eles vão falar ball of water. Então, na verdade, eles, ao invés de trocar pro R igual ao americano, eles simplesmente não falam nada. O TH também pode mudar muito, nem sempre é a língua entre os entes e a sopra. Tem vários exemplos, você pode ver a Adele mencionando isso. Tem um vídeo com um irlandês também que ele falou, não é do Reino Unido, né, mas também é uma região que às vezes troca o TH por som de F, de T ou até de V. Então, por exemplo, palavras como with ou brother, eles falam brother. Não é todo mundo, né, como eu expliquei, tem vários tipos de sotaque dentro do mesmo, até da mesma cidade. Um som que eu estranhei muito, eu percebi isso mais em Londres, mas eu não sei se também outras regiões fazem isso, é que eles pronunciam o G no final do verbo com ING. A gente aprende que não se fala, né? Por exemplo, dancing, eating, não fala o G, mas eles pronunciam. Então eles falam, por exemplo, dancing, dancing, tem esse G no final. Eating, eating. Eu achei muito estranho, porque a gente vê isso como se fosse algo errado. A mesma coisa do TH, né? A gente vê como se fosse errado pronunciar com outro som, sem ser aquele com a língua entre os dentes. Mas muita gente, muito nativo, fala assim. Outro som que muda muito é o som de R. Geralmente mais pro norte eles têm um R bem forte, bem puxado. Tem uma frase, acho que a única frase, eu não sei fazer, não sou muito bom em fazer sotaques, mas a única frase que eu sei do sotaque de Liverpool, só pra mostrar o exemplo de como é a pronúncia, eles falariam assim, my granddad works in the factory. My granddad works in the factory. Então esse R é bem diferente. Outro som ali que, né, pode ver que é diferente, em vez de falar my, eles falam me granddad. O som do O, em vez de falar works, eles falam works. Quando eu me mudei pra lá, eu não tive tantos problemas de entender, porque eu já era professora, eu vou dar algumas dicas também pra ajudar você que não é professor, mas que quer entender os sotaques diferentes de lá. Mas teve uma palavra que me pegou, que foi a palavra purple. Em vez de falar purple, eles falavam purple. Purple. Então eu custei a entender que eles estavam falando da cor purple. E ao mesmo tempo até o nome da cidade, em vez de falar Liverpool, algumas pessoas falavam Liverpool. Esse som de U, em vez de U. Em vez de falar Liverpool, Liverpool. Ou purple. Então alguns sons eram bem diferentes. Então como pode ter essa variação muito grande, depende muito da cidade, da classe social, eu vou dar algumas dicas que podem ajudar você a entender mais variedade de sotaques. E não passar perrengue pra entender. Primeiro, não assista conteúdo apenas da BBC. Não tem problema em assistir BBC, mas BBC geralmente é aquele sotaque bem neutro, bem formal, que é a ideia que a gente tem do sotaque britânico. Que não é a maioria das pessoas que vai falar dessa maneira. BBC tem conteúdos ótimos para aprender inglês,
mas não tem muita variedade de sotaque. Pra isso, eu recomendo assistir as séries do canal E4 ou também do canal 4, que eles geralmente, dentro da mesma série, tem pessoas com sotaques bem diferentes, o que é bem realista, porque dentro da mesma cidade, no mesmo grupo de amigos, cada um fala de um jeito. Então, eu assisti muito séries do E4 antes disso, me ajudou bastante a entender em qualquer região, assim, não tive tantos problemas. Então, séries como Skins, My Mad Fat Diary, Misfits, The In-Betweeners, Utopia. São séries que são, talvez hoje em dia, um pouquinho mais chatinhas de encontrar, porque eu não sei se elas estão em plataformas como Netflix. Mas eu lembro que o E4, na época que estavam saindo essas séries, eu acompanhei muitas quando ainda estavam sendo lançadas, eles tinham no site deles a transmissão ao vivo, então eu conseguia ver pela transmissão ao vivo. Não sei as novas séries, não sei hoje em dia se tem outras séries do E4 e se eles ainda têm liberado esse acesso pelo site deles. Outra dica é assistir entrevistas de cantores ou atores britânicos. Geralmente, eles cantando, né, se vamos falar de cantores, eles não vão ter tanto sotaque. São poucos que cantam com sotaque. Mas quando você vê na entrevista, é muito diferente. Um exemplo disso é a Adele, que todo mundo se surpreende com o sotaque dela quando ela fala, que é muito diferente de quando ela canta, porque ela canta de uma maneira mais neutra, mas ela manteve o sotaque dela quando ela fala. Então, entrevistas assim dá pra praticar bastante. Eu assistia muito do Arctic Monkeys também, o pessoal do Arctic Monkeys tem sotaque, até cantando eles tinham um sotaque mais forte, hoje em dia já não tanto. Os irmãos do Oasis também tem um sotaque de Manchester, então regiões diferentes. A Adele, se não me engano, é de Londres, é uma região de Londres e mesmo assim ela tem um sotaque super forte, então não é só assim, o sotaque forte é só numa região mais afastada. Não, em cidade grande também. Então a gente tem essa ideia que tipo, o sotaque da BBC, esse neutro, depende de lugar, mas não é bem assim. Então eu tive muita sorte de eu já gostar muito de séries britânicas e também de cantores britânicos, então eu acompanhava bastante essa parte de entrevistas, o que me ajudou a entender muita coisa. Acho que tirando a palavra purple, eu não tive muitas dificuldades em Liverpool, que é uma cidade que geralmente os sotaques são um pouquinho mais fortes, dependendo da pessoa. Isso me ajudou bastante, porque no meu trabalho eu trabalhei em recepção de hostel e muitas vezes era hostel internacional, então vinham pessoas de vários lugares. E eles não entendiam o meu chefe, que era de lá. Às vezes eu repetia só com o meu sotaque e as pessoas conseguiriam entender. Então eu entendia ele e eu repetia para as outras pessoas, às vezes americanos, é o primeiro idioma, e eles não entendiam o que o meu chefe falava por causa do sotaque. Então isso me ajudou muito. Então muita gente assim tem essa ideia de eu quero perder o sotaque brasileiro, eu quero ficar com o sotaque nativo, mas dependendo do sotaque nativo, pode ser mais complicado para outras pessoas entenderem você. Então, eu preferi manter o meu sotaque porque eu tava feliz, porque eu consegui entender todo mundo, eu consegui entender os que são mais difíceis, mas as pessoas me entendiam. Pessoas de outros países e eles me entendiam. Então, eu nunca tive problema e o meu sotaque é misturado, assim, porque eu aprendi com um britânico e com um americano. E, claro, tem influência do meu primeiro idioma, que é português, então eu acabo tendo algum sotaque um pouco mais pro Brasil também. E nunca foi um problema. Na verdade, foi uma vantagem eu ter esse sotaque mais misturado, porque todo mundo me entendia. E ter contato com vários sotaques, porque aí eu consegui entender eles também. Então é uma questão de costume, de se acostumar a ouvir esses sotaques, assim. Hoje em dia tem uma coisa muito boa que eu não tinha acesso quando eu fui pra lá, que são as redes sociais. Por quê? Nas redes sociais, as pessoas que estão fazendo conteúdos, elas falam do jeito que elas falam naturalmente. Não é a mídia... Não é uma mídia como da TV, que geralmente, por exemplo, você vai ver notícia, você vai ver uma coisa, a pessoa vai falar tudo corretamente, vai falar de uma maneira mais neutra, e não é a realidade. É a mesma coisa no Brasil, né? Como as pessoas falam nas notícias, não é como o pessoal fala na realidade. Então, se você pratica só com algo formal, às vezes é difícil entender como a gente fala normalmente, né? Assim como em português, eles falam com muitos erros também, mas isso faz parte. Isso é uma coisa que eu também acho engraçado, que muita gente tem essa ideia que eles são mais educados, que eles falam com uma maneira mais correta, mas isso é na TV. No dia a dia, eles falam muita coisa errada. Então, assim, coisas de falar, tipo, she have, ao invés de she has, ou we has. Então, tipo, eles têm duas conjugações e ainda conseguem falar errado. E a gente tem muito essa ideia assim, que só aqui que a gente fala errado, só no Brasil, mas é normal, qualquer idioma, os nativos não vão falar corretamente no dia a dia. Tem muitos erros que são comuns, assim, então, por exemplo, usar dois negativos, I don't know nothing, é errado gramaticalmente, mas eles usam. Então não é porque a pessoa é nativa que ela não vai errar. E, então a gente aprende o correto, claro, eu tento usar sempre o correto,
mas na realidade a gente tem que estar preparado porque nem sempre a pessoa vai falar a frase certinha. Outra coisa assim, né, a gente aprende o how are you. Não tá errado, tem gente que usa, mas por exemplo no norte eles chegam e falam you right, love? Literalmente você, bem, amor. Eles chamam todo mundo de love. Então, you alright, love? Não nem formam a pergunta. Aquele negócio que a gente aprende de inverter, de formar a pergunta, às vezes nem o verbo tá ali na frase. Então, acontece muito. Então, às vezes a gente tem aquele choque, né? Quando tá acostumado com o formal, com o certinho, e a pessoa não vai falar assim. Então, redes sociais é uma coisa que pode ajudar muito a acompanhar um criador de conteúdo do Reino Unido, se você quiser se acostumar com sotaque, com o jeito de falar do dia a dia, pode ajudar bastante, principalmente se a pessoa não tem aquele sotaque neutro. E se você tem curiosidade de ver um pouco mais na prática esses sotaques diferentes, eu fiz um vídeo, eu reuni alguns amigos e peguei também alguns vídeos da internet mostrando mais de 20 sotaques nativos de inglês. Nem todos são do Reino Unido, mas boa parte são sotaques do Reino Unido que são diferentes uns dos outros. Eu vou deixar o link do vídeo aqui.